Olá, seja bem-vindo, seja bem-vinda a mais um vídeo do Formule C. Esse programa traz dicas, aulas completas e conteúdos sobre VBA e Excel, para que você possa implementar nos seus projetos pessoais ou no seu projeto lá no trabalho. Nós estamos dentro de uma sequência de vídeos falando sobre uma planilha de registro de produtos utilizando o VBA. Esse é o segundo vídeo da série. Se você não acompanhou o nosso primeiro vídeo, se você não sabe o que é VBA, se você não sabe nem por onde começar, então, eu vou deixar aqui o link do primeiro vídeo. Lá eu estou explicando como é que isso funciona, o que é um projeto em VBA, o que é a interface de VBA em si. No vídeo de hoje, a gente vai dar sequência ao projeto que a gente iniciou do zero no vídeo anterior e vamos continuar com a parte de desenvolvimento de uma base de dados, onde a gente possa colocar informação para que ela seja preenchida a partir do formulário que a gente criou na aula anterior. Né? Então, a gente tinha criado um formuláriozinho em VBA, onde eu tinha uma descrição de um produto. Né? Então, agora a gente vai aprender como é que a gente faz para colocar essa descrição no lugar certo. Então, para fazer com que ela apareça lá no Excel e essa informação fique salva para a gente possa consultá-la depois. Então, bora lá para o Excel, sem mais delongas, para a gente poder seguir com o nosso projeto. Bom, então a gente está aqui dando sequência ao nosso projetinho em VBA. Eu estou aqui já dentro da interface do Visual Basic. Se você não se lembra, para acessar essa plataforma, você vai abrir o arquivo que a gente fez na aula anterior, em Excel mesmo, né? Ele vai aparecer alguma coisa parecida com isso, né? Então ele ainda é uma planilha em branco, a gente ainda não mexeu em nada aqui no Excel, a gente só trocou o apelido, digamos assim, né, da nossa guia aqui para BD, que lembra a base de dados, e aqui para acessar o VBA você vai usar o atalho Alt F11, né? Então, e se você estiver no teclado do notebook e a sua segunda função estiver habilitada, talvez você precise usar o FN também. Então, vai ficar Alt FN F11, ok? Então, outro caminho que você pode utilizar é usando aqui a guia de desenvolvedor, que a gente habilitou também na aula passada. Então, se você não tem essa guia disponível, vai lá na nossa aula passada, que lá eu estou explicando como é que faz para colocar ela aqui e fazer ela aparecer. Tem muita coisa legal nessa guia. E aí você vai clicar aqui no botão Visual Basic, tá? É a mesma coisa. A gente vai chegar lá no mesmo lugar, ok? Então, o que acontece aqui? A gente já fez aqui, então, um formuláriozinho bem simples, né? Que se chama lá de User Form 1, né? Ele tem aqui uma label, né? O label é uma etiqueta, descrição do produto, e aqui a gente tem uma caixa de texto, né? Uma text box. Eu vou habilitar aqui as propriedades desse meu formulário para que eu possa continuar o meu trabalho. Então, eu vou usar o botão F4 aqui para fazer isso, tá bom? Lembrando, notebook vai usar lá o FN junto se a segunda função estiver ativa, ok? Então, e a gente já deu alguns nomes, né? Então, se eu clico aqui no meu label, né, na minha etiqueta, ele vai estar lá como LB descrição. Por que que tem esse LB underline descrição? Né? Eu comentei com vocês na aula anterior que eu utilizo duas letras, é meu padrão de trabalho, tá? Eu utilizo duas letras para identificar o tipo de controle que eu estou usando. O que é um controle? São cada um desses elementos que a gente vai colocar lá dentro do nosso formulário. Isso são controles. Então, a text box é um controle, o label é outro controle. Tá? Então, eu sempre chamo desse jeito. E aí, os labels, né, as etiquetas, eu sempre chamo de LB. E aí, o underline para separar o que é. Né? Perceba que descrição está sem cedilha e sem til, né? Eu não uso nenhum caractere especial aqui, tudo bem? A mesma coisa eu fiz aqui para o TB. Então perceba que usar essas duas letras ali no começo, né, esse códigozinho, me ajuda aqui já em um ponto bem legal. Então esse é o primeiro motivo pelo qual eu uso esse padrão. Eu posso chamar de descrição tanto a label quanto a caixa de texto, porque como tem essas duas letras diferentes, TB e LB, isso não dá nenhum conflito. Você não pode ter o mesmo nome exatamente igual em dois controles. Isso dá um problema bem grande aí dentro do seu projeto. Pode até corromper teu arquivo. Mas, desse jeito fica muito mais fácil. Por quê? Tanto a label quanto a caixa de texto que eu estou utilizando vão falar de descrição. Então, para mim, fica muito mais coerente se eu chamar eles dessa forma.
tá? Mas isso é uma questão do meu padrão de trabalho, ok? O próximo passo que a gente vai fazer é dar um nome para o nosso user form, tá? Então, ele tem aqui um name, né? Então, eu vou colocar aqui no categorizado, porque eu gosto de trabalhar no categorizado. Então, aqui na guia diversos, né? Eu tenho o nome, né? O name ali do nosso user form. E aqui tem um detalhe bem interessante, né? Que a gente não chegou a comentar na aula anterior. Eu estou usando aqui o Excel traduzido para português, tá? Eu sempre uso nas aulas traduzido para português. Então, se você olhar aqui em cima, nas minhas guias, está lá arquivo, editar, exibir, inserir, formatar e assim por diante. Ou seja, está tudo em português. Mas quando eu venho aqui nas propriedades, elas estão em inglês, né? Então, e às vezes eu tenho vários alunos que perguntam, nossa, mas não tem como colocar tudo em português? Pessoal, não, é programação. Então, programação é feita em inglês. Na maioria dos casos, né, a gente vai usar termos em inglês. Então, não é só aqui no nome das nossas propriedades, mas também com comandos que a gente vai usar lá na nossa programação a partir da aula de hoje. Então, vai ser tudo em inglês. Se você tem dificuldade com o idioma, né, se você não sabe inglês, não se preocupa. Porque são palavras, são pequenas palavras que a gente vai utilizar. Mas ele precisa estar em inglês. Mas tenho certeza que não vai ser difícil aí para ninguém. Tudo bem? O que a gente vai fazer aqui então, galera? A gente vai fazer o seguinte, eu vou trocar o nome dele de userform 1, porque num projeto eu posso ter muitos formulários, né? Então eu vou dar um nome para ele. Como eu já comentei, eu uso sempre 2 letras para começo, né? Então, formulários eu uso como FR, tá? Então, underline, e agora o nome dele. Vou chamar aqui de cadastro. Então, é o meu FR cadastro. Por que é FR de form, tá? Então, FR cadastro. Depois disso, galera, então eu dei o nome, já posso falar dele com uma certa facilidade, né? O que eu quero fazer aqui, né? Eu quero cadastrar. Então, eu quero pegar essa informação, essa descrição do produto aqui que a pessoa colocou. A pessoa vai escrever alguma coisa e vai colocar lá dentro do Excel. Então, ele vai salvar isso fazendo uma lista que vai gerar essa base de dados para a gente, né? Então, para que eu possa fazer isso, o legal é que tem um botão, né? Um botãozinho para a gente efetuar o cadastro. Então, a pessoa escreve aqui em cima o que ela quer, o produto que ela quer fazer o cadastro, e depois aqui embaixo ela clica no botão de salvar, por exemplo, né? Esses botões são muito utilizados. A gente vai usar o controle que está aqui embaixo, esse que tem o AB aqui, olha, com os cantinhos arredondados, botão de comando, tá? Então eu vou clicar nele e vou desenhar aqui meu comando, né? O meu botão de comando. E vai aparecer aqui um command button, né? Então um comando aí, botão de comando 1, tudo bem? E aí eu posso dimensionar até para ele ficar mais bonitinho ali, só no tamanho que eu estou realmente utilizando. Como eu dei nome para o formulário, dei nome para o label e dei nome para a caixa, eu também vou dar nome aqui para o nosso botão, porque eu vou falar sobre ele. Então, eu vou clicar aqui nele, eu já estou com as propriedades abertas, eu vou tocar aqui o nome, né, o name, ali de comando botão 1, para BT, salvar, né? Então, porque esse é o botão que eu vou usar para salvar o que eu quero, tá? Depois disso, eu quero trocar esse texto aqui, esse command button 1 aqui não faz menor sentido, né, porque a gente vai fazer. E a pessoa talvez até fique com dúvida com relação a isso. Para trocar esse texto, eu vou trocar aqui o comando caption, tá? Caption tem sempre a ver com o texto de alguma coisa, ok? Então, é o texto do controle. Então, dentro do caption, ele está lá com o command button 1, né? Então, o que eu vou fazer aqui, pessoal? Eu vou colocar aqui salvar, né? Então, o cadastrar, alguma coisa do tipo. Eu vou deixar aqui salvar no meu, tá? Beleza, então já está bem mais coerente. Um outro detalhe, né? Vocês viram que eu toquei o nome do formulário, né? Então, ele é o meu FR cadastro. Mas aqui em cima, olha, ainda está aparecendo como userform 1. Por quê? Esse userform 1, ele que está aparecendo em cima, também é um texto do meu formulário. Então, ele também está aqui no caption, na propriedade caption do formulário. Tudo bem? Então, perceba que eu estou com o formulário clicado agora. Tá? Tem muito aluno no começo, né? Começa a se confundir. Cada controle que eu estou colocando aqui dentro, inclusive o próprio formulário, tem as suas propriedades. Tá? Então, agora, por exemplo, eu estou falando do caption
do formulário, que é esse user form 1 que está aparecendo aqui em cima, esse texto que aparece aqui em cima, nessa parte cinza, azul, sei lá que cor que é essa daqui. Enfim, e o caption que a gente mudou foi o caption aqui do botão. Assim como na aula passada, a gente tinha mudado o caption aqui do nosso label, né, que virou lá, descrição do produto, ok? Então, eu vou aproveitar e vou mudar esse user form 1 lá de cima, tá? Então, eu vou colocar aqui, eu posso deixar em branco, muita gente gosta de deixar em branco, no meu caso, né, eu gosto de deixar sempre em branco esse cabeçalho aqui, não gosto de nada, então é só eu apagar tudo que está escrito aqui no caption, deixar em branco, ele vai ficar em branco lá também. Ou eu posso colocar aqui um título, né? Nesse projeto eu vou colocar um título aqui, cadastro de produto. Aí você vai perceber que conforme eu vou digitando aqui no caption do formulário, ele já vai aparecendo lá em cima. Vamos ver como é que está a cara dele. Para eu poder simular o funcionamento dele, eu posso usar dois caminhos. Eu tenho aqui a setinha verde, né, lá em cima, a gente inclusive já usou ela na aula passada, ou o botão do teclado F5. Tá? E aí ele vai aparecer aqui o Excel para mim no fundo e vai aparecer aqui o meu formuláriozinho. Né? E aí você vai perceber que ele ainda está um pouco sem graça, né? Não tem nada de cores e nada do tipo, não se preocupe com isso, tá? Mas ele já tem aqui uma cara bem legal. Então já aparece lá cadastro de produto, descrição do produto, então a pessoa vai poder colocar lá produto 1, por exemplo, né? E já tem um botão aqui, olha, que é clicável, mas ainda não faz nada. Né? Então, o que a gente fez até agora é como se fosse uma máscara. Né? Então, ele não tem mecânica nenhuma ainda. A gente só fez ali a máscara, né? Essa moldura. Como é que a gente faz agora para que ele escreva na célula A1, ali, por exemplo, da minha planilha BD? Né? Como que a gente faz isso? Eu vou fechar aqui o formulário e a gente vai começar a fazer isso. Primeiro detalhe, galera, tudo nesse projeto, isso é uma dica, tá? Tudo que você for usar e você for falar daquele elemento, como assim? Tá? Eu falo do botão, porque eu quero clicar, eu quero colocar uma ação nele. Então, eu vou falar para ele alguma coisa como, quando a pessoa clicar no botão salvar, você vai escrever o texto que está na caixa de texto lá na planilha do Excel. É como se eu estivesse passando uma instrução para uma pessoa. Né? Então, toda vez que o usuário clicou em salvar, você pega o texto que está escrito aqui nessa caixinha e escreve lá na célula A1 do Excel, por exemplo. Tá? O que vai acontecer com isso? Perceba que eu estou usando referências, o botão, a caixa de texto, a planilha, a célula. É muito importante que essas referências tenham nomes, por isso a gente deu nomes para todos os nossos controles aqui do formulário. O que faltou? Se eu vier aqui no Ctrl R, né, que abre o nosso projeto de VBA, eu tenho a minha planilha 1 e isso daqui não faz parte do formulário, perceba, ela está dentro do projeto do Excel. A planilha 1, que eu dei o apelido de BD, que está aqui dentro de parênteses, ela continua se chamando planilha 1. É muito comum eu ver projetos bem grandes, às vezes, né, o pessoal faz os projetos bem grandes, e deixa aqui os nomes das planilhas com planilha 1 até planilha 30. Né? Uma vez um aluno me mostrou uma planilha que tinha mais de 30, um projeto, né, com mais de 30 planilhas. E o que começa a acontecer? A pessoa começa a se perder com esses nomes, porque ela não lembra mais depois qual planilha serve para quê, o que eu tenho em cada lugar. Né? Então isso não é muito aconselhável. Tá? Pensando só na facilidade do seu trabalho mesmo. Então, por conta disso, eu também vou trocar o nome da planilha 1. Tá? Então, para isso, eu vou clicar nela aqui. Vai aparecer aqui para mim as propriedades, a planilha 1. Caso você tenha fechado, é só ou clicar aqui na mãozinha, né? Ou apertar o botão F4 com ela selecionada, já vai aparecer aqui as propriedades dela. Tá? E eu vou trocar aqui o nome que está lá com planilha 1 para PL, mesmo padrão lá do formulário, tá? Então, também PL de planilha mesmo, tá? Underline BD, né, de bases de dados. Então, essa aqui é a PLBD agora. Perceba que ela até já mudou aqui o nome dela. Então, agora ela é PLBD com apelido só BD, que é o que está aparecendo lá na minha guia do Excel. Tudo bem? Tranquilo? Então, o que a gente fez aqui é no início dessa parte estética.
Você percebeu também que o nosso formuláriozinho está muito sem graça, digamos assim, né? Está todo cinza, meio sem graça, meio feinho por enquanto. Não se preocupa com isso. Depois eu vou falar de toda a parte estética para a gente deixar ele legal de forma separada no próximo vídeo, tá? No vídeo de hoje a gente vai começar a escrever essas informações, porque eu tenho certeza que você deve estar aí querendo começar a programar de verdade, né? Então, o que a gente vai fazer aqui agora, né? Eu vou colocar informação no botão salvar. Eu vou começar a colocar código no botão salvar, tá? Então, se eu quero colocar o código no botão salvar, como é que eu faço para fazer isso? Um caminho muito fácil é eu dar 2 cliques no botão, tá? Então, eu venho no botão e dou 2 cliques nele. Você vai perceber que vai aparecer aqui uma janela em branco, quase em branco, né? Onde tem aqui, olha, um private sub, BT salvar, que é o nome que eu dei para o botão, underline click, abre e fecha parênteses. E aqui embaixo um end sub. O que é isso que apareceu aqui, pessoal? Essa folha em branco é como se fosse uma folha de programação do formulário, ok? Então eu estou dentro da programação do formulário. Essa folha é só desse formulário, ok? Ela não é do Excel, ela é do formulário. Cada planilha, por exemplo, lá do Excel, tem também uma folha como essa. A própria pasta de trabalho também tem uma folha como essa. Elas vêm sempre em branco. Essas 2 linhazinhas de texto, né, de código que apareceram aí pra gente, são porque eu dei 2 cliques no botão. Então, facilita um pouco a minha vida, porque ele já adiciona todo esse comecinho, esse cabeçalho, rodapé aí pra gente, digamos assim. Tá? E o que quer dizer isso, né? O que é Private Sub? Private Sub é uma sub, né? Um subprograma, por isso sub, é um subprograma, uma função que roda dentro do Excel. Tá? Só não confunda, usei a palavra função com função em si, que são as fórmulas que a gente chama lá no Excel. Inclusive, a gente pode falar sobre elas aqui no VBA mais para frente. Mas é como se fosse uma ação que eu estou ensinando o Excel a fazer. Mas por que ela é private, né, de privada? Né? É porque ela só funciona nesse formulário. Então, ela está presa, digamos assim, a esse formulário. E é exatamente isso que eu quero. Porque para a pessoa clicar no botão, ela precisa estar com o formulário aberto. Né? Então, esse código não vai ser lido enquanto o formulário está fechado. Esse é um dos benefícios do VBA que eu comentei na aula passada. A gente não precisa ficar lendo todos os códigos o tempo todo. Não, ele vai fazer o que a gente pedir apenas no momento certo. Isso deixa o processo muito mais leve, muito mais simples. Tá? Então, dessa forma, ele já vem meio certinho aqui pra gente. Então, ele está falando, olha, que ele tem um sub específico dentro do formulário para o botão salvar. E depois aparece aqui um clique. O que é esse clique? É o evento. A gente vai falar muito sobre evento. O que é um evento, galera? E se eu tenho um controle, eu tenho sempre vários eventos. É o que a pessoa está fazendo com aquele controle. Né? Então, se eu olhar aqui em cima, eu tenho 2 listinhas suspensas. Objeto e procedimento. Né? Então, o objeto são esses controles todos. Tá? Então, objetos são as coisas que eu coloquei lá no formulário. O procedimento é esse evento. Né? Então, o que faz, qual é o gatilho que aciona aquele código? O que a pessoa precisa fazer com aquele controle ou com aquele objeto para que o código funcione? Tá? Então, se você olhar na listinha suspensa aqui do objeto, vai aparecer quem? Todos aqueles itens que a gente colocou lá. O próprio user form. Ah, Lucas, mas por que não está aparecendo aqui o nome do user form? A gente vai entender isso mais para frente. Mas, basicamente, é porque eu já estou na folha dele. Então, por isso que não está aparecendo aqui o nome, né? O FR, desculpa, cadastro lá que a gente colocou. Né? Então, por isso que esse nome não está aparecendo aqui, mas user form é o formulário em si. Aí eu tenho o botão, o label e a caixa de texto, né? Que são os 3 itens que eu criei lá dentro do meu formulário. Tá? Então, todos eles são disponíveis aqui. E para o botão salvar, eu tenho vários eventos. Ou seja, o clique é o principal. Toda vez que você dá 2 cliques lá no objeto, né, no controle, para vir para a caixa programado, com esse cabeçalho e esse rodapé, ele vai trazer dentro do evento principal, digamos assim, né, no procedimento mais usado, que é o clique do botão. Né? Então, a pessoa, normalmente, quando ela coloca o botão, ela está querendo colocar um código dentro desse clique. Né?
Então, o que acontece, galera? Perceba que tem várias opções. Eu tenho um double click, por exemplo. Eu quero colocar um código se a pessoa dá duplo clique, né? Ou quando a pessoa está com o botão selecionado e apertou uma tecla lá do teclado dela e aí vai fazer uma outra coisa. Então, eu tenho vários tipos de eventos, a gente vai falar sobre alguns deles, tá? Então, eu tenho vários tipos de eventos. E para cada um desses eventos que eu tenho, eu posso colocar um código. Ou seja, o mesmo controle pode ter mais de um código dentro do seu projeto. Tudo bem? Então não se preocupe, a gente inclusive vai acontecer isso. A gente vai colocar funções diferentes dentro do mesmo controle para momentos diferentes. Mas fica tranquilo que a gente vai chegar lá com calma e a gente vai entender um pouco melhor. O que eu preciso que você entenda daqui eu tenho objetos, controles, e eu tenho para cada um desses objetos uma série de eventos, que são os procedimentos, que são como se fossem gatilhos para rodar esse programa. E, Lucas, por que tem esse abre e fecha parênteses depois? Isso aqui é igualzinho lá nas fórmulas do Excel, né? Então, eu não tinha que abrir e fechar parênteses e colocar os argumentos lá dentro. Os argumentos são, na verdade, memória. A gente vai falar sobre memória também. Os argumentos são, na verdade, memória. E eu estou lá definindo qual é o valor que eu estou colocando em cada memória quando eu coloco um argumento. É isso que eu estou fazendo. Aqui, como é uma função sua, você pode criar quais são os argumentos que você quer trazer para dentro do seu código. Por enquanto, a gente vai deixar vazio, tá? Mas é igual lá no Excel, com a fórmula hoje, agora e algumas outras, assim, que eu abro e fecho parênteses sem colocar nada lá dentro. Tá? Então, eu não posso tirar esses parênteses, senão ele não funciona, ele vai dar erro. Mas eu tenho que deixar eu posso deixar eles vazios, que é o que a gente vai fazer agora, tá bom? E aqui eu tenho um tal de end sub, que é o final, né? Então, é como se o private sub fosse o comecinho, o VBA aqui ali está começando um código, e o end sub avisa quando esse código terminou, tá? E agora eu vou dar umas linhas aqui de espaço. Normalmente eu costumo pular algumas linhas assim do projeto, por uma questão de organização. Tá? A organização do seu projeto é um dos fatores mais importantes que você vai aprender, na verdade. Tá? Eu sempre aconselho que todo aluno tenha o seu próprio padrão de organização. Eu vou mostrar para vocês o meu, né? Que é um ponto de partida aí para vocês. Mas é legal que o padrão de organização que você use seja interessante e lógico para você, né? Então eu uso mas é ótimo que você tenha um. Por quê? 2 benefícios. Primeiro, faz você programar mais rápido, porque você está acompanhando dentro de um padrão e você se acostuma com aquilo. Fica muito mais fácil para fazer grandes projetos. Segundo, manutenção, né? Então, em algum momento você vai precisar fazer manutenção em algum código. E quando isso acontece, se você tiver um padrão de escrita, um padrão de organização das coisas, fica muito mais fácil você mexer naquele projeto que você, sei lá, elaborou meses, anos atrás, né? Eu mesmo, às vezes, vou fazer algum projeto para algum cliente, eu lembro que eu tenho já um projeto meio parecido, o que eu faço? Eu pego aquele pedaço de código daquele outro projeto e trago, né, montando meio que um Frankenstein, digamos assim, economizando aí um bom tempo de programação. Porque tem algumas soluções que às vezes a gente toma alguns dias para a gente conseguir programar e ficar bonitinho do jeito que a gente quer. Então, em alguns casos, o que eu faço? Eu reaproveito isso, justamente para que eu não precise programar e perder todo aquele tempo de novo. Só que eu só consigo fazer isso porque eu uso um padrão. Então, quando eu recorto de lá, o meu código já vem quase que 100% pronto para ser usado dentro do meu projeto novo. Então, esse é um primeiro benefício. Segundo benefício, é muito comum eu vender um sistema, né, uma planilha para alguém e depois de algum tempo, principalmente quando é para empresas, né, depois de algum tempo, a pessoa entrar em contato e falar, então, agora a gente mudou um pouco a nossa estratégia, né, a gente mudou de realidade, a gente quer adicionar alguma coisa, a gente quer mudar alguma coisa. E aí vem um novo trabalho, né, um novo orçamento, mas eu consigo fazer isso com uma facilidade muito maior, porque como eu tenho uma padronização, eu já sei onde procurar tudo que eu preciso, tudo bem? Então isso ajuda bastante aí pra gente, tá? O que eu vou fazer aqui agora, galera? Então eu tenho já meu Private Sub, eu já tenho meu End Sub, agora eu vou começar a rechear isso daqui com os códigos que eu preciso, tá? E a gente vai aprender aqui alguns códigos que são muito importantes.
O primeiro código que a gente vai aprender aqui é o apóstrofe. O que é apóstrofe, Lucas? É aquela vírgulazinha que fica na parte de cima da linha, né? Que a gente vê sempre em negócios, né? Então tem lá a lanchonete do Paulo, tá lá Paulo's Burger, né? Com apóstrofe, uma vírgulazinha lá em cima separando o S do Paulo, por exemplo, né? O que acontece? Esse apóstrofe, ele indica que aquela linha de programação, então aquela linha inteira, não vai ser lida, tá bom? Então essa apóstrofe indica que aquela linha não deve ser lida. Poxa, mas por que alguém faria isso? Para fazer comentário. Agora eu posso escrever o que eu quiser aqui na frente, olha, e quando eu der Enter, quando eu for para a linha de baixo, vai ficar verde, né? Essas linhas verdes servem só de comentário, só para você colocar textos para você mesmo depois, né? Então, dessa forma, você pode até melhorar aí algumas indicações para vocês. Eu aconselho para quem está começando, né? Você quer fazer, está assistindo a aula, quer fazer a anotação, usa esse apóstrofe e anota ali no próprio código. Por quê? Assim, quando você estiver estudando aquele código que você já fez, né? Revisitando aquele código que você já fez, fica muito mais fácil para você lembrar o que você já fez, tudo bem? Então, às vezes você vai me ver usando esse apóstrofe aqui e eu aconselho sempre que você quiser comentar, pode colocar aí o apóstrofe que vai te ajudar, tudo bem? Segundo código que a gente vai conhecer, é um código que eu uso para a gente entender algumas coisas, né? Que é o código MSG Box, tá? Então, MSG Box. Isso aqui é uma message box, tá? O que é uma message box, Lucas? É uma caixinha onde eu posso colocar texto para aparecer na tela. Basicamente é isso, tá bom? Vamos entender como é que isso funciona. Quando eu coloco o código message box, percebam, segunda dica aqui com relação à organização. Eu estou escrevendo em maiúsculo, tá? Eu só escrevo no VBA em maiúsculo, é um padrão meu. Você vai entender daqui a pouquinho por quê. Isso me ajuda a conferir se o que eu estou escrevendo está correto, tudo bem? Percebam que quando eu dei o espaço ali, ele apareceu uma etiquetinha embaixo, que a gente normalmente ignora, né? Com um monte de coisa, prompt, button, as e assim por diante, né? Por enquanto, a gente não vai se preocupar com isso. Por enquanto, a gente não vai se importar com isso, tá bom? Eu só vou preencher o prompt. Todo esse texto que está aparecendo ali embaixo é como se fossem argumentos para essa minha message box, como se fosse uma fórmula lá do Excel, tá bom? Então, pode pensar isso aqui como se fosse uma fórmula nova, ok? O que é o prompt? O prompt é o texto que vai ser apresentado pela minha caixa de mensagem, tá? Então, eu vou colocar aqui, por exemplo, olá. Percebam que eu escrevi olá dentro de aspas, tá bom? Alguns alunos às vezes se confundem. Aspas não são duas apóstrofes, tá? Inclusive, para quem está trabalhando com teclado brasileiro, acredito que a maioria de vocês, ele fica no mesmo botão, né? A gente vai usar o Shift, que é aquele que já tem duas vírgulazinhas lá em cima. Isso é aspas, né? A apóstrofe serve para comentar. A aspas serve para dizer que aquele olá é um texto que vai ser exibido. Mesma coisa que a gente também usa lá no Excel quando a gente quer falar de alguma coisa no formato de texto. Tudo bem até aí? Vamos ver o que acontece quando a gente faz isso. Se eu der um Enter agora, perceba que message box que eu tinha escrito em maiúsculo ficou M maiúsculo e B maiúsculo. O resto ficou em caixa baixa, minúsculo, né? Então, por que eu faço tudo em maiúsculo se o VBA vai mudar depois? Porque quando eu fiz desse jeito, eu escrevi certo. Eu escrevi corretamente message box. Agora, imagina que eu tinha escrito message box e acabei errando na digitação e coloquei MXG ao invés de MSG box, por exemplo. Imagina que eu fiz isso daqui. Se eu vier aí der Enter, ele não mudou, porque ele não reconheceu esse comando, porque esse comando não existe. Então, por que eu faço desse jeito? Porque dessa forma, quando eu faço a minha mudança de linha, é meio que automático para mim conferir se tudo que eu escrevi na linha que eu estava mudou de caixa, né? Se ele consertou a caixa, digamos assim. Se ele fez esse ajuste, né? Se ele fez essa mudança, quer dizer que eu escrevi tudo certo. Se não, o que ficou em maiúsculo, com tudo maiúsculo, é alguma coisa que eu digitei errado. Então, na hora que eu bato o olho, opa, não era
XG mais MSG box. E daí quando eu corrijo, ele volta aqui a ficar com caixa corretinha, bonitinha, antes na hora que eu pulo a linha ali, tá bom? Então é uma dica aí para facilitar a vida de vocês. Então olha o que eu escrevi aqui. Eu falei, olha, VBA, faz o seguinte, quando alguém clicar, e olha o jeito que eu estou lendo isso aqui, eu estou lendo isso da direita para a esquerda, isso é muito, muito bacana para VBA, tá? Então, quando alguém clicar no botão salvar, você manda uma mensagem com o texto olá. É isso que eu estou fazendo, tá? É isso que eu estou falando para ele, só para a gente entender como é que isso aqui funciona. Então, eu vou rodar esse teste. Eu posso vir aqui na setinha ou apertar lá o F5. Então, a pessoa clicou no botão salvar, apareceu uma mensagem box, olá, tudo bem? Então, é assim que a mensagem box funciona. Agora, toda vez que eu clicar em salvar, vai aparecer o texto olá ali pra gente. Então, o que a gente fez aqui, galera? A gente colocou uma ação dentro desse evento de clique daquele botão salvar. O que eu preciso fazer agora? Colocar a ação correta, né? Então, eu não quero que apareça na tela a informação olá. Não é isso que eu quero fazer. Eu quero que ele pegue o texto que está na minha caixa de texto e escreva lá na minha coluna A. É isso que a gente vai fazer aqui hoje, tá? Então, essa primeira etapa, essa message box, serviu para você entender um pouquinho de como é que funciona essa questão de programação dentro do VBA. Então, é perceber também que não é nenhum bicho de 7 cabeças, tá? Se está difícil para você até aqui, ou se você perdeu alguma coisa, deixa aqui nos comentários, né? Deixa aqui um comentário falando sobre sua dúvida, sua dificuldade, como é que está ficando o seu projeto, se está rolando certinho. Por quê? Dependendo do que vocês forem colocando aqui, eu vou melhorando os próximos vídeos e posso até repassar alguns pontos aí pra gente, tudo bem? O que acontece, galera? Então agora eu vou tirar esse olá e vou fazer um negócio diferente, olha. Eu vou mandar ele apresentar na tela o que está dentro da caixa de texto. Então ele vai pegar o texto que está na caixa de texto e vai mostrar na tela. Então primeiro eu escrevi só um olá, agora eu vou pegar o texto que tiver na caixa de texto e mostrar na tela. Tá bom? Como que eu posso fazer isso? Então, o message box, né, apresenta alguma coisa na tela e agora eu vou colocar o que eu quero que seja apresentado. Então, o tal do prompt, né? Então, qual é o texto que vai aparecer? Esse texto ele está onde? Ele está na caixa de texto, que a gente chamou lá de TB descrição. E a TB está onde? No próprio formulário. Então, o texto está na caixa de texto, a caixa de texto está no formulário. Eu percebo que é como se fosse uma boneca russa, né? Uma coisa está dentro da outra. Então, eu vou fazer justamente dessa forma. Eu tenho que falar para ele, olha, vai no formulário. Como que é o formulário? Me. Nesse caso. Por que me funciona, Lucas? Porque é o seguinte, essa folha onde eu estou preenchendo, né, é justamente do formulário. É como se fosse a parte de dentro, interna ali do formulário. Então, quando eu falo para ele me, toda vez que eu escrever me aqui dentro, ele vai entender que é o próprio formulário FR Cadastro, tudo bem? Então, me, e eu vou colocar um ponto final. E para que serve esse ponto final, né? Esse ponto, ele vai apresentar aqui para a gente tudo aquilo que tem a ver, digamos assim, com o formulário, né? Com esse me que está representando o FR Cadastro para a gente. O que pode ser isso? Podem ser propriedades. Então, eu posso usar, né, essa estratégia, eu posso usar o VBA para mudar propriedades dos próprios controles, né? A gente vai fazer isso mais para frente. Então, mas é possível. E podem ser controles, que é o nosso caso, né? Eu quero falar da caixa de texto, que é a nossa CT, né? Então, nossa caixa de texto, que é a nossa TB, desculpem. Então, eu consigo falar dos meus controles, dos meus objetos. Posso falar de memórias, posso falar de muita coisa, de ações que eu quero que sejam executadas. Tá? Mas eu sempre vai aparecer uma listinha aqui para você com tudo que tem a ver com o que você colocou antes. Então, tudo que tem a ver aqui com o me, que é o formulário. E aqui, galera, vem o segundo benefício da gente ter colocado aquelas duas letrinhas no começo do nome de cada um dos nossos controles, né, dos nossos objetos. Por quê? Dessa forma, como vocês já podem ter percebido, a nossa listinha suspensa ela fica em ordem alfabética, né?
Então, como eu coloquei BT, por exemplo, para todos os botões, né, TB para todas as caixas de texto e assim por diante, se eu tiver muitos contores iguais, eu não tenho risco de me confundir ou de esquecer o nome. Porque só de colocar aqui, por exemplo, TB, já apareceu TB descrição. Ah, Lucas, mas e se tivesse mais text box? Não tem problema, aqui aparecer todas as TBs juntas. Então fica muito mais fácil para eu conseguir me lembrar qual text box que eu quero usar. Então eu quero mostrar na tela, dentro daquela minha message box, a informação que está escrita dentro da minha text box. Então vai ficar lá mi.tb descrição, e como é que eu pego esse texto que está lá dentro dela? Ponto, e aí vai aparecer um monte de propriedade da text box. Né? Então, a gente viu lá, quando a gente mexeu o nome, tem muitas propriedades lá dentro. Ponto value, tá? Value, esse value, ele é o que tem dentro daquele controle, tá bom? A gente vai usar muito esse ponto value para muita coisa. Ele serve quando eu quero ler alguma coisa que está dentro de um determinado controle, como é o nosso caso agora, mas também serve para escrever alguma coisa dentro de um controle, que também é bem legal para a gente, tá bom? Então, o que ele vai fazer? Né? Ele colocou lá para a gente, olha, pega o valor que está da TB descrição e escreve, apresenta na tela. Vamos ver isso funcionando. Então, eu vou rodar isso aqui de novo. Então, ela está lá em branco. Se eu clicar aqui no salvar, perceba que apareceu, olha, uma message box em branco. Por quê? Porque a caixa de texto está lá em branco. Se eu colocar aqui, olha, teste, né? Então, apareceu uma message box com texto teste. Se eu colocar lá, novas turmas Formule C, que inclusive a gente está com turmas abertas para quem quiser se cadastrar. Tá? É só entrar em contato, segue as nossas publicações que a gente está com turma nova de Excel básico intermediário e vai abrir agora para o começo do ano Excel avançado, tá bom? E a gente está preparando mudanças bem legais no curso de VBA, vai sair uma estratégia de curso bem bacana logo logo, tá bom? Então, apareceu lá novas turmas Formule C, né? Então, o que acontece, galera? Tudo que eu coloquei aqui na minha caixa de texto está aparecendo no botão salvar agora quando eu clico nele. Né? Então, toda vez que eu clicar, ele vai aparecer uma mensagem de texto e salvar isso. Por que a gente fez isso? Né? Sendo que o nosso objetivo é escrever isso que a pessoa colocou aqui dentro na minha coluna A. Porque é basicamente a mesma coisa. Então, o primeiro passo, né? A gente fez uma mensagem de texto escrito lá. Agora a gente fez uma mensagem de texto que pega a informação que está dentro dessa text box e apresenta na tela. E agora o que a gente vai fazer? A gente vai tirar a mensagem de texto. Então, estou fazendo desse jeito para que você possa ir entendendo, né, como que funciona essa estratégia. Isso que é a nossa primeira abordagem. Daqui a pouco a gente vai começar a fazer isso de forma mais direta. E para quem já tem uma noção de VBA, já conhece isso aqui tudo, então peço um pouquinho de paciência, mas daqui a pouquinho a gente vai aumentando a velocidade aí também, tá bom? Então, o que a gente vai fazer? Como é que eu vou alterar agora esse código para que ele escreva lá no meu Excel, né? Então, o que eu vou fazer aqui, galera? Eu vou até apagar aqui para a gente poder fazer de novo e você pegar o jeito, tá? Então, onde que eu quero escrever? Antes, eu estava falando que eu ia escrever na message box, por isso eu comecei com MSG box. Agora não, agora eu quero escrever no na minha planilha. Né? Então, qual planilha? Na PLBD. Né? Então, PLBD, então é a planilha, ponto. Né? Vai aparecer um monte de coisa ali relacionada à planilha. Você vai perceber que algumas são uma mãozinha apontando para um papel, isso são propriedades. E você vai perceber que tem umas que são uns quadradinhos ali, uns cubos meio que chegando, um negócio meio assim, que são as ações, digamos assim. Tá? Então, a gente, por enquanto, vai mexer bastante aí com as propriedades, ok? Como é que eu faço agora para escrever, por exemplo, na célula A1? Né? Para escrever na célula A1, eu vou fazer o seguinte, olha. Range, o que é range? É um range, né, galera? A gente fala muito de range lá no Excel. O que é um range? É um grupo de células, ou uma célula sozinha, né? Ou então um grupo de endereços ali.
tá? E aí eu coloquei o parênteses, porque eu preciso indicar para ele qual que é esse range. Tanto que ele pergunta, olha, célula 1, célula 2, né? Então, em qual célula que eu quero escrever? Eu quero escrever na célula A1, por exemplo. Okay? Então, perceba que ficou dentro de aspas, tá? Isso aqui é importante. Ficou dentro de aspas aqui o A1, ok? E fechei o parênteses. Mesma coisa de fórmula lá no Excel. Então, o que eu estou falando para ele? Olha, a célula A1, então o range A1 da planilha PLBD, que é a nossa planilha de base de dados, né? E o que eu quero fazer nessa célula? Eu quero mudar o valor dela. Então, ponto valor. Né? Então, o valor dessa célula A1 vai ser igual. Então, o valor da célula A1 vai ser igual a mi.pb.valor. Então, olha a estrutura que a gente fez aqui, galera. Eu peguei, olha, o valor que está na caixa de texto, que está dentro do formulário. E eu coloquei esse valor no valor da célula A1 que está na planilha base de dados. É isso que eu estou fazendo aqui. Okay? Então, é desse jeito que eu pego a informação que está no formulário e escrevo ela no Excel. Vamos ver isso acontecendo. Então, célula 1 está vazia. Vou colocar aqui, olha, teste 1 e vou clicar aqui no salvar. Apareceu lá na célula A1, teste 1. Ok? Então, a gente já conseguiu pegar a informação que a pessoa colocou na caixa de texto e escrever lá na planilha. Isso é muito legal. Só que tem um problema aqui, galera. Se eu colocar, por exemplo, teste 5 agora e salvar de novo, ele continua escrevendo na célula A1. E isso não é legal. Porque senão ele vai ficar apagando. Porque ele está sobregravando sempre na célula A1. Isso não é bacana para a gente. Tá? Então, o que a gente vai fazer aqui? A gente vai precisar, para resolver isso, criar um conceito de variável. Ok? Por que é uma variável, Lucas? Variável é um espaço de memória. O teu computador tem muita memória, né? Então, não importa se o seu computador é dos mais fraquinhos ou daqueles mais potentes, ele tem muita memória. Alguns mais, outros menos, mas sempre muito. E o que acontece? A memória ela é dividida como um imenso gaveteiro. Pode imaginar dessa forma. E cada variável é um espaço de memória que é como se fosse uma gaveta dentro desses gaveteiros, tá? Então, e existem tipos diferentes de gavetas, ok? Por enquanto, né, até esse momento, a gente vai falar de 2 tipos de gaveta. Existem vários, mas a gente vai falar por enquanto de 2. A gente vai falar da gaveta de número e a gaveta de texto, tudo bem? Então, tem gaveta que salva só número e gaveta que salva só texto, por exemplo. E o que acontece, galera? O que a gente vai fazer? Eu não coloquei lá para ele que ele tem que escrever na célula A1. Esse 1, você bem sabe, é o número da linha onde ele está escrevendo. O que ele teria que fazer agora? Para não ficar sobregravando, ele teria que escrever na A2, A3, A4 e assim por diante. Como é que eu vou fazer com que esse número 1, 2, 3, 4 vá aumentando ou incrementando sozinho, sem eu falar para ele? Para isso eu vou criar, então, uma alteração no meu código. Tá? Então eu vou vir para cá de novo e vou declarar variável, tá bom? O que é declarar uma variável? É criar. Vou pegar uma gaveta desse gaveteiro, que é a memória do computador, e vou dar um nome para ela. Basicamente, declarar uma variável é isso, tá bom? E aqui, para declarar uma variável, eu uso uma palavrinha reservada, que é a palavrinha dim, tá? DIM, ok? Tem outras formas de declarar uma variável? Tem. Por enquanto, a gente vai usar dim, tudo bem? O que é isso? É como se eu estivesse definindo, tá? Então, é uma palavrinha que vem antes de você definir uma variável. E aí eu vou dar um nome para essa variável. Um nome para a variável então, eu vou chamar aqui, olha, de lim, L-I-N. Por quê? Porque eu vou salvar ali a linha correta onde ele deve escrever. Então, poxa, Lucas, tem que ser lim? Não, você pode colocar o nome que você quiser. O que não pode colocar? Espaço, caractere especial. Bom, mesma regra dos outros nomes, ok? Então, lim, para mim, a partir desse momento, vai ser um número. Então, como é que eu falo para ele que é uma gaveta de número? Vou colocar as double, tá? Poxa, Lucas, então todo número, eu tenho que colocar double? Tem outros tipos de variável que usam
que funcionam para número, tá bom? Então, mas não vamos entrar nesse detalhe por enquanto, ok? Inclusive, né, deixa eu até voltar aqui para te mostrar. Quando eu coloco aqui S, e vai aparecer uma lista suspensa com várias coisas aqui dentro. Essas opções são todos tipos de memória diferentes, então tem um monte de coisa aqui, tem até alguns subgrupos, enfim. Então tem muita coisa com relação a tipos de memória, tem vários tipos de gaveta. Então a gente simplesmente, por enquanto, vai só usar o double mesmo. Bom? Então a partir desse momento, existe uma variável, existe uma gaveta com o nome lim, onde eu vou salvar esse número da linha. Só que eu só criei a gaveta. Eu não coloquei o número lá dentro. Então eu só criei a gaveta. Agora eu vou ter que colocar o número dentro dessa gaveta. Como é que eu faço para colocar o número dentro dessa gaveta? Tem muitas estratégias para fazer isso, galera. Eu mesmo já usei várias estratégias para fazer isso diferentes. Tá bom? Mas tem uma que eu gosto muito, tá? Para encontrar a linha correta. O que eu vou fazer? Olha, eu vou olhar lá na planilha. Então, vou vir aqui, olha, PL, BD. Aí, o que eu vou fazer? Eu vou selecionar a coluna A. Tá? Então, como é que eu seleciono uma coluna? Range também, para selecionar uma coluna. Como é que eu seleciono a coluna inteira lá no Excel? Eu não falava que era A, dois pontos A? Né? Então, aqui é a mesma coisa. Então, eu estou selecionando a coluna inteira, dentro de aspas, não se esqueça disso. Eu vou fazer o seguinte, olha, ponto find. O que é ponto find? É como se eu estivesse dando um Ctrl L lá no Excel. Eu estou mandando ele procurar, né? Dentro da onde? Dentro desse range que eu coloquei aqui, olha. Então, olha lá na coluna A e vê para mim qual é a primeira célula vazia, porque eu quero escrever nela. E vai aparecer aqui algumas coisas para a gente. Eu vou colocar aqui primeiro what. O que é esse what? Né? What é o que eu estou procurando. Eu vou colocar aqui what, dois pontos igual. Vocês vão entender esses dois pontos igual que eu estou usando mais para frente, tá bom? Mas what, dois pontos igual. Ou seja, o que eu estou procurando? Estou procurando vazio. Então eu vou deixar desse jeito, olha. Abre e fecha aspas sem nada dentro. E o resto das coisas eu nem vou preencher. Então quando eu faço isso, ele vai pegar essa informação. Poxa, mas por que ficou vermelhinha aí agora? Porque tem um detalhe, eu preciso salvar esse número em algum lugar. O que eu fiz até aqui, tá bom? Deixa eu ir lá para o Excel para mostrar. Então eu vim aqui, olha, como se eu tivesse clicado, quando eu fiz aquele range de A até A, é como se eu tivesse clicado aqui no A e selecionado a coluna inteira, e aí eu fiz um Ctrl L, que vai abrir essa janelinha aqui. Todas aquelas opções lá que apareceram, todos aqueles argumentos, são essas opções que estão aqui, olha. Por isso que tinha muita coisa lá, ok? E aí, o que eu faço? Como esse campo está vazio, né, o localizar está vazio, se eu clicar aqui no localizar, ele achou o quê? A linha 2, ok? Ele achou aqui a linha 2. Então, o legal dele fazer isso é isso. Não importa quantos textos tem preenchidos, ele vai achar sempre a próxima linha vazia. E o que eu vou fazer aqui? Eu vou falar para ele, olha, lê esse número e coloca onde? Naquela gaveta que a gente criou. Como é que eu faço isso? Né? Eu vou fazer o seguinte, olha, ponto raw, ok? Ponto raw é aquela linha. Então, o que ele fez? Até aqui, ele selecionou, aqui ele deu o Ctrl L procurando em vazio, e aqui ele pegou o número da linha. O que eu vou fazer agora? Eu vou colocar isso dentro dessa variável lim. Então, eu vou colocar lim é igual àquilo tudo ali, tá? Então, dessa forma, você consegue colocar ali essa informação dentro da sua variável. E como é que eu uso essa informação que eu coloquei dentro da variável? Eu faço o seguinte, olha. Aqui eu vou colocar no meu endereço aqui embaixo, A, espaço e comercial, como se eu estivesse concatenando um texto, lim. Então, o que ele vai fazer desse jeito? Ele vai pegar, vai escrever na célula A com o número que vier aqui. Então, na primeira vez vai ser A1, A2, A3, A20, tá? Então, se eu rodar o código desse jeito e colocar aqui agora, olha, teste 2,
salvar, aparece na linha 2. Se eu colocar teste 10, salvar, aparece na linha 3. Se eu colocar aqui novo produto, salvar, aparece na linha 4. Ok, galera? Então, perceba que desse jeito a gente conseguiu, com o conteúdo de hoje, fazer uma lista preenchida a partir aqui do formulário. Tudo bem? Espero que você tenha gostado, espero que já comece a clarear e trazer algumas ideias para você do poder dessa estratégia de formulário que a gente tem. E aí, no próximo vídeo, no terceiro vídeo dessa série, a gente vai falar um pouco sobre a estética. Tá bom? Então, hoje a gente começou a falar um pouco dessa questão de programação, né, de códigos e tudo mais. No próximo vídeo, a gente vai falar um pouquinho de estética, para a gente deixar isso aqui também com uma cara bem legal ali para a gente fazer uns cadastros. Tudo bem, galera? Então, obrigado, até a próxima.